Olá, meus amigos, minhas amigas, eu espero que todos estejam bem e em proteção e protegendo aos que amam, né? Enfim, pretendo com esse vídeo dividir com vocês algumas questões que esse nosso tempo livre agora permite pensar. Vejam, em tempos de mídia de massa, com alta tecnologia de transmissão e circulação das informações, onde tudo ganha velocidade, quando o que se diz, né, no momento, minutos depois, pode estar esquecido ou mesmo desaparecer a qualquer tipo de reflexão, essa crise mundial agora, que impõe o recolhimento das pessoas, tem um lado, vamos dizer, profícuo, ainda que um custo enorme, né? Mas mesmo assim é o lado da reflexão. Nós estamos acostumados a ver a realidade através do movimento, numa dinâmica que traz muito em poucos instantes, mas que não permite, por conta dessa velocidade, observar os detalhes. Por conta de nossas reclusões agora, então, nós passamos a ter a chance de nos permitir a alternativa de voltar a ver o mundo com mais atenção. Através do quadro, como se fosse uma pintura ou uma fotografia, paralisando o instante, ou mesmo, como queira se dizer, vendo quadro a quadro cada acontecimento. Assim, mais ou menos como no truque do mágico que balança a mão esquerda enquanto esconde o objeto com a mão direita, as mídias mais atuais utilizam desse subterfúgio para encobrir a realidade, que não é tão generosa, né? Vamos dizer assim, quanto as cores e os hologramas que iludem, né, e tentam parecer. Nessa crise que diminui a intensidade dos movimentos, ainda que agora mesmo eu esteja usando esse recurso dinâmico para me comunicar com vocês, até em aparente contradição, no entanto, diminuída a velocidade dos fatos que são comunicados, isso porque, ao que se vê em grande parte, as notícias são as mesmas, seguem a máxima do mais do mesmo. É como se nós saíssemos de um cinema e entrássemos num museu. Nesse museu temos a oportunidade de pararmos em frente a uma tela, enxergarmos o movimento do pincel, os limites do quadro, suas perspectivas, intensidade de cores. Enfim, da mesma maneira, temos a chance de pensar o que está posto agora, né, como questão de um recorte de realidade. Então, assim, nesse confinamento, encarando a realidade nos detalhes, as pessoas vão percebendo, né, que embora a recomendação seja lavar as mãos constantemente, né, boa parte das pessoas não possui sequer água e sabão. Álcool gel, um sonho de consumo mais distante ainda, né? Enfim, da mesma maneira, a sociedade, agora como um todo, pode perceber o estado precário que se encontra a saúde pública e universal. Embora prevista como um direito de todos, diante de uma pandemia com o potencial comum, o sistema público informa que não consegue atender às expectativas e necessidades da população. Por conta de quê? Do desmanche da rede pública de saúde. Esse desmanche foi provocado e em benefício da assistência privada, que agora, em momentos de crise, se mostra ineficiente para atender essa demanda coletiva. Dentro dessa imagem paralisada, detalhada, também já se começa a dar conta, né? As pessoas começam a dar conta da importância da universidade pública e suas pesquisas. Alvo de ataques incessantes nos últimos anos, principalmente nesse último ano, né? A universidade pública foi escanteada como devoradora de recursos públicos, né, de formação moral incondizente. Enfim, é justamente de lá que surgem as esperanças de solução e acolhimento para a grave crise que afeta quase todos, de uma maneira indiscriminada. Os grupos sociais e econômicos que tanto perseguem a universidade pública,
não tem nenhuma resposta naquelas pretéritas soluções que apresentavam a essa nossa grave crise. Ao contrário, fica claro que a universidade privada brasileira não possui pesquisa ou alternativas de atendimento à sociedade nesse instante. Enfim, o ensino superior privado se oferece como mais um negócio, visa o lucro e pronto. Outra questão, acompanhando o noticiário, que deixa a sociedade perplexa, é por conta do transporte público. Gerido pela iniciativa privada, não possui compromissos com a sociedade. Isso é fácil de se ver. À medida que diminui os passageiros, esses passageiros vão ficando em casa, também são retirados os ônibus de circulação, mesmo quando o poder público determina que ninguém pode ser transportado de pé, amontoado uns sobre os outros. Mesmo assim, os gestores do transporte permanecem buscando lucro em cada linha, em cada rota, transportando aqueles que ainda não podem ficar em casa de maneira amontoada. Ou seja, nós entregamos ao mercado sem controle efetivo nosso direito de ir e vir com dignidade. E nesse momento isso fica patente. Também é causa de mais uma reflexão a falta de uma pasta ministerial do trabalho, dedicada e com foco específico às causas dos trabalhadores. No Brasil, temos um ministro da Economia que dedica seus esforços à preservação das empresas e seus ganhos, na tentativa de minimizar prejuízos, mas prejuízos esses principalmente patronais, sendo que as garantias e proteções aos trabalhadores são questões secundárias e decorrentes da preservação dos negócios e dos lucros. Ou seja, na leitura economicista do nosso atual ministro, do governo, enfim, os interesses são invertidos. Em primeiro lugar, para a economia estão as empresas, o equilíbrio monetário e financeiro, resultando aos trabalhadores o resultado dessa eficiência. Na minha, vamos dizer assim, ingênua utopia, sempre imaginei o contrário. Em primeiro lugar, as pessoas e suas necessidades básicas de comer, morar, com o mínimo de água, luz, alimento, conforto e saúde, e depois qualquer meta econômica. Para meu conforto, dessa minha ingênua utopia, alguns outros países do mundo estão agindo nessa direção, infelizmente por aqui não. Também, para reflexão, alvo de intensos ataques polarizados, a sociedade pode se dar conta da importância de uma imprensa livre e plural, ainda que nós estejamos longe de um ideal de multiplicidade. Sem dúvida, o monopólio da informação é um fato no país e no mundo, mas mesmo com essa fragilidade, dá para se perceber a importância de agentes informativos com liberdade, para não deixar que qualquer tipo de impostura ou irresponsabilidade avance, causando prejuízos à sobrevivência de todos. A liberdade de imprensa e de expressão mostra que também é um fator de segurança social. Enfim, a crise permite ver alguns opostos, como a solidariedade em pequenos atos, seja quando um vizinho ajuda um vizinho mais velho, ou apenas quando dispensamos nossos funcionários domésticos sem que deixemos de cumprir nossas obrigações com salários, para que essas pessoas também tenham proteção como nós. Ou do lado oposto, perceber a ganância, como no caso daqueles que majoram preços de produtos básicos em momentos tão difíceis. Os exemplos estão aí na televisão e o álcool gel é o principal, por exemplo. A quarentena não é boa, ninguém queria estar nessa situação. Mas como ouvimos desde pequeno, se a vida nos der um limão, enfim. A limonada que já podemos começar a produzir são essas iniciais reflexões sobre o tanto que destruímos ou permitimos que destruísse o modelo social que chegamos a alcançar até bem pouco tempo, com esses nossos compromissos apáticos, omissos ou conformados. A conta
dessa aceitação e chegou quando menos se esperava. E essa conta veio salgada. Creio que ultrapassada essa etapa, né, eu tenho a esperança que esse tipo de reflexão nos leve a outros patamares. Acho que não será mais tão fácil a destruição de um Estado que busca um bem-estar social. Acho que ficou também patente que a dita mão invisível do mercado, né, nunca deu e não está dando conta dos nossos problemas humanos. Por isso, né, acredito que as pautas ultraliberais que vinham se consolidando com força, né, com vigor, doravante sofrerão restrições nas suas implementações. Mas o tamanho e o limite, né, dependerá das lembranças do que estamos vivendo, das consequentes respostas que a sociedade vier a dar toda vez que perceber que a sua proteção possa estar sendo ameaçada. Essa pandemia, se por um lado nos trouxe forçosamente para dentro de casa, né, por outro tem o potencial de nos fazer olhar para dentro, né, nos levando a pensar que tipo de seres somos e sobre que tipo de sociedade estamos construindo, ou permitindo que construam, né? Termino esse momento. Minha esperança é que saiamos de nossas quarentenas imunizados e fortalecidos, física, emocional e socialmente, né? Mas deixo um abraço a todos e a todas e até uma próxima oportunidade.